Aquela fase da minha vida foi uma das mais silenciosas que eu já vivi. Sabe quando a casa continua igual, mas alguma coisa dentro dela já morreu faz tempo? Era exatamente assim que eu me sentia. Eduardo ainda era meu marido no papel. Ainda tomávamos café na mesma mesa, ainda dormíamos na mesma casa quando ele não estava viajando, ainda fingíamos normalidade diante dos outros. Mas, por dentro, nosso casamento parecia um corredor vazio onde ninguém mais tinha coragem de conversar. E naquela semana, ele estava fora outra vez. Chovia muito naquela noite. A tempestade batia nas janelas com tanta força que parecia querer entrar na casa junto com o vento. Eu me lembro de ter deixado a televisão ligada só para não sentir o peso daquele silêncio absurdo que sempre aparecia quando eu ficava sozinha. Mas nem isso funcionava mais. Eu subi para o quarto já perto das 2 da manhã, cansada emocionalmente de um jeito difícil de explicar. Meu corpo queria descansar, mas minha cabeça parecia presa em pensamentos que nunca acabavam. Antes de dormir, fiquei olhando para o teto escuro do quarto e pensando em como a solidão consegue crescer mesmo quando a gente está cercado de pessoas. E foi naquela madrugada que tudo começou. Não sei quanto tempo eu dormi. Talvez 1 hora. Talvez menos. Só sei que acordei assustada com uma sensação estranha. Como se alguém estivesse dentro do meu quarto. No começo, achei que fosse parte do sonho. Meu coração estava acelerado, e a chuva ainda fazia barulho lá fora. Mas então ouvi claramente o som da porta se abrindo devagar. Devagar demais. Senti meu corpo gelar. Levantei um pouco a cabeça do travesseiro, ainda tentando entender o que estava acontecendo, e vi uma sombra parada perto da porta. Por alguns segundos, eu simplesmente paralisei. Até que a luz fraca do corredor iluminou parcialmente o rosto dele. Rafael. Meu sobrinho. Meu coração bateu ainda mais forte, mas agora não era apenas medo. Era confusão. Rafael? Minha voz saiu baixa, rouca de sono. O que você está fazendo aqui? Ele parecia nervoso. Mais nervoso do que eu. As mãos inquietas, o olhar perdido, a respiração pesada. Por um instante, pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo. Alguma tragédia. Alguma ligação da família. Algum problema sério. Mas o silêncio dele começou a me assustar mais do que a própria presença ali. A chuva continuava caindo lá fora enquanto ele dava um passo lento para dentro do quarto. E foi naquele momento que senti algo estranho dentro de mim. Não desejo. Não coragem. Mas aquele tipo de sensação perigosa que aparece quando a solidão já ficou tempo demais dentro da nossa vida. Eu ainda não sabia o motivo de Rafael ter entrado ali naquela madrugada. Mas, olhando para trás hoje, talvez aquela tenha sido a primeira vez que percebi o quanto uma pessoa emocionalmente vazia pode começar a confundir carinho, preocupação e necessidade. E isso me assusta até hoje. Depois daquela madrugada, eu não consegui voltar a dormir. Fiquei olhando para a janela do quarto enquanto a chuva escorria lentamente pelo vidro, tentando entender por que aquela situação tinha me abalado tanto. Rafael acabou dizendo apenas que ouviu um barulho e quis ver se eu estava bem. Foi simples. Inocente até. Mas alguma coisa dentro de mim já não estava tão simples assim. Talvez porque, no fundo, eu estivesse emocionalmente cansada havia muito tempo. Eduardo ainda dividia a mesma casa comigo, mas já fazia tempo que não dividíamos o coração. Nos primeiros anos do casamento, tudo parecia leve. Nós conversávamos sobre qualquer coisa, ríamos durante o jantar, fazíamos planos bobos para o futuro. Existia presença. Existia troca. Mas, aos poucos, a vida foi ficando automática. As viagens de trabalho dele começaram a aumentar. Depois vieram as reuniões intermináveis, as mensagens respondidas sem atenção, os jantares silenciosos. E o pior tipo de solidão não é quando alguém está longe. É quando está perto. Mas emocionalmente já foi embora. Nossa casa era bonita. Grande. Confortável. Tínhamos estabilidade, carros bons, uma rotina organizada. Aos olhos dos outros, parecíamos um casal perfeito. Só que ninguém via o silêncio. Ninguém via os espaços vazios entre uma conversa e outra. Ninguém via quantas noites eu passava acordada sentindo falta de alguém que ainda era meu marido. Foi mais ou menos nessa época que Rafael veio morar conosco temporariamente. A irmã de Eduardo estava passando por problemas financeiros depois da separação, e Rafael precisava de um lugar tranquilo até conseguir se reorganizar. Ele tinha 20 e poucos anos naquela época.
Educado, gentil, sempre tentando ajudar em tudo dentro de casa. No começo, achei que seria estranho dividir o espaço com alguém mais jovem. Mas, sinceramente, a presença dele acabou trazendo vida para uma casa que já estava fria havia anos. Rafael ria alto assistindo futebol na sala. Fazia comentários aleatórios durante o jantar. Perguntava como tinha sido meu dia, uma pergunta simples que eu já nem lembrava mais como era ouvir. E talvez seja exatamente assim que certas confusões emocionais começam. Não de forma intensa. Não de forma proibida. Mas através de pequenos vazios que alguém, sem perceber, começa a preencher. Naquela época, eu ainda não enxergava o perigo disso. Para mim, Rafael era apenas um garoto tentando recomeçar a própria vida. Mas hoje entendo uma coisa com clareza: quando o coração passa tempo demais na solidão, qualquer gesto de atenção pode parecer maior do que realmente é. Os dias começaram a seguir uma rotina estranhamente confortável depois que Rafael chegou. Era uma sensação perigosa. Mas naquela época eu ainda não tinha consciência disso. Eduardo continuava distante, quase sempre ocupado demais para perceber qualquer coisa ao meu redor. Às vezes passávamos um jantar inteiro trocando apenas frases automáticas. Como foi o dia? Normal. Você vai viajar amanhã? Vou. E era só. Mas Rafael era diferente. Ele parecia notar detalhes que ninguém mais enxergava. Se eu acordava cansada, o café já estava pronto quando eu descia para a cozinha. Se eu esquecia alguma sacola no carro, ele aparecia dizendo que já tinha pegado. Quando eu ficava quieta demais durante o jantar, ele mudava o assunto tentando me fazer rir. Coisas pequenas. Simples. Mas perigosamente significativas para alguém emocionalmente carente. Eu lembro de uma tarde específica em que cheguei em casa depois de visitar minha mãe no hospital. Eu estava esgotada emocionalmente, mas tentei agir normalmente como sempre fazia. Eduardo nem percebeu. Entrou no escritório e ficou preso em ligações de trabalho por horas. Mas Rafael percebeu imediatamente. Você tá bem? Ele perguntou baixo enquanto eu guardava algumas coisas na cozinha. Eu respondi automaticamente. Tô sim. Mas ele continuou me olhando por alguns segundos. E então disse algo que mexeu comigo mais do que deveria. Não parece. Foi estranho. Porque fazia muito tempo que ninguém percebia meu silêncio antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Naquela noite, ele apareceu na sala com chá quente sem que eu pedisse. Sentou no sofá oposto ao meu e começou a conversar sobre coisas bobas da vida, tentando distrair minha cabeça. E conseguiu. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Hoje, olhando para trás, acho que foi ali que alguma linha invisível começou a desaparecer dentro de mim. Não uma linha física, mas emocional. Porque existe um tipo de carência que não nasce da falta de amor. Nasce da falta de presença. E quando alguém finalmente nos faz sentir vistos outra vez, o coração começa a criar confusões perigosas sem pedir permissão. Naquele momento, eu ainda acreditava que tudo aquilo era apenas carinho, gratidão e convivência. Mas algumas dependências emocionais começam exatamente assim, silenciosas, sutis e quase impossíveis de perceber no começo. A chuva voltou naquela semana. Forte, constante. Daquelas que deixam a casa inteira mergulhada numa tristeza difícil de explicar. Eduardo tinha viajado novamente naquela manhã, e eu passei o resto do dia tentando ocupar a cabeça com qualquer coisa. Televisão ligada sem prestar atenção, mensagens ignoradas no celular, tarefas domésticas feitas lentamente só para o tempo passar. Mas a verdade é que eu estava cansada. Não fisicamente. Emocionalmente. Naquela noite, fui dormir cedo tentando fugir dos próprios pensamentos. Só que o sono nunca vinha por inteiro quando a mente estava cheia demais. Em algum momento da madrugada, acordei assustada. Meu rosto estava molhado. Eu tinha chorado dormindo. Demorei alguns segundos para entender onde estava. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da chuva entrando pela janela. Meu coração batia rápido enquanto eu tentava recuperar o ar. E foi então que percebi uma presença perto da porta. Rafael. Sentado no chão, encostado silenciosamente na parede do corredor, como se estivesse esperando para saber se eu estava bem. Meu corpo inteiro travou. Rafael? Sussurrei, confusa. O que aconteceu? Ele levantou o olhar devagar, claramente sem jeito. Desculpa. Eu ouvi você chorando.
O silêncio que veio depois daquilo foi pior do que qualquer resposta. Porque naquele instante eu senti uma vergonha difícil de explicar. Não pela presença dele ali, mas porque alguém finalmente tinha percebido minha dor. E isso mexeu comigo mais do que deveria. Ele continuou parado perto da porta, respeitando distância, mas a simples preocupação no olhar dele parecia atravessar todas as barreiras emocionais que eu vinha tentando manter de pé havia anos. Foi só um pesadelo, menti rapidamente. Ele assentiu, mas parecia não acreditar. E talvez eu também não acreditasse mais nas minhas próprias desculpas. A chuva caía forte lá fora enquanto aquele silêncio estranho crescia entre nós. Um silêncio pesado, íntimo, perigoso. O problema não era ele estar ali. Era a forma como meu coração reagiu. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti importante para alguém. Vista. Percebida. E quando uma pessoa passa tempo demais emocionalmente abandonada, até o menor gesto de cuidado pode começar a ocupar espaços dentro dela que jamais deveriam ser preenchidos daquela forma. Rafael se levantou devagar. Só queria ter certeza de que você estava bem. A voz dele saiu baixa, sincera. E aquilo me destruiu por dentro. Depois que ele saiu, eu continuei acordada olhando para a porta do quarto durante horas, tentando entender por que aquela cena aparentemente inocente tinha deixado meu peito tão apertado. Mas, no fundo, eu já sabia a resposta. Naquela madrugada, algo mudou dentro de mim. Não aconteceu nada errado. Mas pela primeira vez, eu tive medo do que poderia acontecer dentro da minha própria cabeça. Depois daquela madrugada, eu comecei a perceber coisas em mim mesma que preferia não enxergar. E isso foi, talvez, a parte mais assustadora de toda aquela história. Nada tinha acontecido de verdade. Nenhum toque proibido. Nenhuma conversa inadequada. Nenhuma confissão. Mas, ainda assim, alguma coisa dentro da minha cabeça parecia estar atravessando limites silenciosos. Passei a reparar demais na presença de Rafael dentro de casa. No som da voz dele vindo da cozinha. Na forma como ele sempre perguntava se eu tinha almoçado. No jeito espontâneo como tentava aliviar o clima pesado da casa quando percebia meu silêncio. E o pior não era isso. O pior era perceber que eu comecei a esperar por esses momentos. Às vezes eu me pegava ouvindo o portão abrir e, sem perceber, sentia alívio ao saber que ele tinha chegado. Isso me envergonhava profundamente. Porque Rafael não estava fazendo nada errado. Ele continuava sendo gentil, respeitoso, cuidadoso como sempre tinha sido. A confusão estava acontecendo dentro de mim. E admitir isso doía. Lembro de uma tarde em que fiquei sozinha na varanda observando a chuva cair enquanto pensava em como minha vida tinha se tornado emocionalmente vazia. Eduardo mandava mensagens rápidas durante as viagens, sempre objetivas, sempre distantes. Chego sexta. Reunião foi boa. Depois conversamos. Mas nunca conversávamos de verdade. Foi nesse momento que ouvi Rafael entrando na varanda com 2 xícaras de café nas mãos. Ele sentou ao meu lado sem dizer nada. Apenas ficou ali comigo, ouvindo o som da chuva. E aquilo bastou para bagunçar ainda mais meu coração. Porque existe um tipo de solidão tão profunda, que até o silêncio compartilhado começa a parecer carinho. Eu queria acreditar que aquilo era apenas carência passageira. Mas, no fundo, comecei a perceber algo terrível. Talvez a pior traição não aconteça no corpo, mas dentro da cabeça da gente. E essa percepção começou a me consumir. Passei a me sentir culpada por coisas que nem tinham acontecido. Culpada pelos pensamentos. Pela confusão emocional. Pela necessidade absurda de me sentir importante para alguém outra vez. À noite, deitada sozinha na cama enorme que dividia com o marido emocionalmente ausente, eu me perguntava em silêncio. Em que momento eu comecei a me perder assim? E, sinceramente, acho que ninguém percebe quando começa. A gente apenas vai ficando emocionalmente cansado demais. E então, quando alguém finalmente oferece atenção, cuidado e presença, o coração começa a criar perigos que antes pareciam impossíveis. A conversa que mudou tudo aconteceu numa noite completamente comum. E talvez seja isso que mais me impressiona quando lembro daquela época. As maiores mudanças da nossa vida raramente chegam com música dramática ou grandes acontecimentos. Às vezes, elas chegam em silêncio, no meio de uma terça-feira qualquer. Eduardo estava viajando mais uma vez. Eu tinha passado o dia inteiro emocionalmente esgotada,
tentando fugir dos próprios pensamentos. Já fazia semanas que aquela confusão dentro de mim crescia silenciosamente, me enchendo de culpa por sentimentos que eu mal conseguia entender. Naquela noite, Rafael estava sentado na cozinha mexendo no celular enquanto eu preparava chá. O silêncio entre nós já não parecia desconfortável. E talvez esse fosse justamente o problema. Quando coloquei a água na xícara, minhas mãos tremiam levemente. Rafael percebeu. Você anda triste faz tempo, né? A pergunta me desmontou por dentro. Tentei sorrir. É só cansaço. Ele ficou quieto por alguns segundos antes de falar algo que eu jamais esqueci. Você sempre tenta parecer forte, mesmo quando claramente não tá bem. Naquele instante, senti um nó se formar na garganta. Porque fazia muito tempo que ninguém me enxergava daquele jeito. Sentei devagar na cadeira em frente a ele, tentando controlar a própria emoção. E então Rafael começou a falar sobre a infância dele. Sobre a separação difícil dos pais. Sobre crescer em casas temporárias, ambientes instáveis, brigas constantes. Depois abaixou os olhos e disse: Acho que eu admiro você porque essa casa foi a primeira vez que senti paz em muito tempo. Meu coração afundou naquele momento. Não por desejo. Não por tensão. Mas por vergonha. Vergonha de perceber que eu tinha confundido completamente as coisas dentro da minha própria cabeça. Enquanto eu alimentava culpa e medo por causa daquela proximidade emocional, Rafael enxergava em mim quase uma figura de estabilidade. Um porto seguro emocional que ele nunca teve crescendo. E foi ali que tudo mudou. Naquele instante, percebi que a carência tinha distorcido tudo dentro de mim. Eu estava tão desesperada para me sentir vista, que comecei a interpretar cuidado como algo maior. Como se qualquer gesto de atenção precisasse esconder outro significado. Mas não escondia. O problema nunca foi Rafael. O problema era o vazio que existia dentro de mim havia anos. E entender isso doeu mais do que qualquer escândalo poderia doer. Naquela noite, depois que ele subiu para o quarto, eu permaneci sozinha na cozinha olhando para a xícara de chá já fria, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha enxergado a verdade. E ela me assustava profundamente. Depois daquela conversa, eu comecei a enxergar minha própria vida de uma forma diferente. Pela primeira vez em anos, parei de fugir do silêncio dentro de mim. E a verdade era dolorosa. Muito mais dolorosa do que qualquer escândalo que minha mente tivesse criado. Durante semanas, eu tinha vivido aterrorizada pela ideia de estar ultrapassando algum limite invisível.